Ok, agora estamos em definitivo, começando para valer mais uma edição do programa Tribuna Livre, nesta segunda-feira. E hoje nós recebemos o secretário de Planejamento, o coronel PM Ricardo Brandão. Seja bem-vindo, secretário. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito boa noite. Boa noite, prazer é todo nosso. Cumprimentar o Osmir e o Alex aqui, dizer que é uma satisfação poder estar com vocês para trocarmos uma ideia, batermos um papo agradável sobre o desenvolvimento do nosso Estado. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, professor Alex. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Muniz, eu estou mais honrado hoje porque eu sempre substituo o Osmir, né? Hoje o pai é mais duro. Então é o seguinte, em homenagem ao seu retorno, o Osmir não vai ficar enciumado. Não. Você tem o privilégio de fazer a primeira pergunta para o nosso convidado especial, o secretário de Planejamento, o coronel Ricardo Brandão. Qual é o plano que o governo idealizou, de planejamento de ação, esse plano que foi tão bem desenvolvido? Ele teve a participação da sociedade. E muito daquilo que a sociedade pautou foi utilizado no plano? Sim, Alex. O foco principal do plano foi trabalhar na metodologia amplamente divulgada pela Fundação Dom Cabral, chama-se de cocriação. Então, a Fundação Dom Cabral orientou o trabalho e a Secretaria de Planejamento, e por com as demais secretarias e todas as entidades existentes no nosso Estado foram ouvidas, participaram, deram suas sugestões, a exemplo do Fórum Acreano de Desenvolvimento e Inovação, que contribuíram de maneira intensiva com sugestões e propostas. E em seguida, quando a gente caminhou para a elaboração do PPA, a gente ampliou um pouco mais essa participação social, de modo que a construção do Plano Agenda Acre 10 anos ele foi uma construção coletiva, pautada pela transparência e ampla participação da comunidade. Osmir Lima. Bem, primeiro um prazer, coronel, tê-lo aqui. Prazer todo nosso, Osmir. O secretário de Planejamento, para mim, eu considero uma das funções mais estratégicas que o governo tem. É o que elabora, é o que prevê o futuro, é o que monta todo... Que avalia o passado. Monta todo um programa. Isso. Durante 4 anos. Mas hoje, coronel, há uma crise nacional. Uma crise econômica e financeira, que tem diminuído os recursos dos estados e dos municípios brasileiros. E muito mais os estados, não é isso? Isso mesmo. O que isso tem afetado o governo? Porque, além de diminuir, as despesas, elas são constantes do aumento. Por exemplo, nós sabemos que cada vez mais o Estado contribui para a Previdência, que está virando quase um buraco sem fundo, né? Como o Estado tem enfrentado essa situação? Osmir, de fato é uma preocupação que nós temos tido, ou seja, um Estado como o Acre, que ainda não tem uma economia forte e consolidada, a gente depende amplamente do repasse da União, do FPE. Quando a gente tem uma queda acentuada, como foram os meses de julho, agosto e setembro, isso compromete porque o volume de despesas obrigatórias, aquelas que não são discricionárias, que a gente não tem como deixar de pagar, elas se mantêm constante e a receita reduz. Então, nesses momentos aí vem algo que a gente tem colocado na equipe de governo como um ano de lições. É aprender a tornar a máquina pública um pouco mais eficiente. E aí é um desafio muito grande, ou seja, estruturar os órgãos de governo, reestruturar os serviços, repensar a lógica de oferta do serviço público a um custo menor com uma qualidade maior. Então, nesse momento, a gente está vivenciando essa experiência. Eu confesso que ela é bem desafiante, porque você inicia o ano com um conjunto de perspectivas, de expectativas, e o ano foi mudando de característica muito rapidamente. Então, já no mês de junho, quando nós detectamos essa virada de rumo na economia nacional, alertamos a todos os gestores públicos para que contivesse alguns gastos, para que reorganizasse suas estruturas para se tornar do tamanho da receita que poderia se dar entrada no Estado. E aí, infelizmente, julho, agosto e setembro, a gente vivenciou essa experiência. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho coletivo com todos os gestores, no sentido de readequação
das suas obrigações, dos seus gastos, dos seus compromissos. Algumas a gente tem pedido muita compreensão e pede a compreensão também da população já, e que muitos serviços, aqueles que a gente considera não essenciais nesse momento, a gente vai ter que dar uma segurada para manter o que é essencial funcionando, que é saúde, que é segurança pública, que é educação. A gente entende que é um momento cíclico, a economia ela tem essas oscilações e a gente está vivendo agora um momento de baixa. E aí é preparar a máquina pública para que na retomada da economia, a gente tem expectativa que já nos próximos 2 meses, novembro e dezembro, como é natural, sazonalmente, a arrecadação ela deve retornar ao âmbito de melhoria e a gente vem organizando a estrutura pública para que esses meses de solavanco que o Estado, que o país está sofrendo, ele possa ser compensado com uma melhor arrecadação dos meses de novembro, dezembro e janeiro. Por isso a preocupação nossa, nesse momento agora, fazer as contenções que são necessárias. Alex. Coronel, houve um decreto onde foi criado um comitê para que fosse feita a gestão dessa crise econômica. Mas nesse comitê tem havido fiscalização, as pessoas, os secretários, se o senhor é o presidente, não sei quem é o presidente. Alex, quem preside o Comitê de Controle e Qualificação dos Gastos Públicos é a Casa Civil e a gente andou tomando uma decisão que outros estados tinham tomado já durante a pandemia. Então, o Comitê de Controle e Qualificação dos Gastos Públicos em Amapá, por exemplo, em 8 estados da federação, ele é um comitê perene. Independente de ter crise ou não, ele funciona, porque... Independente de crise. Independente de crise. Porque o gasto público, de fato, ele precisa ser melhor qualificado, ele precisa ser melhor analisado. Então, nesse momento, quem coordena o comitê é a Casa Civil. Tivemos a preocupação de constituir uma equipe técnica para ter que olhar mais aprofundado dentro das estruturas de governo, para que os órgãos realmente pudessem reduzir dentro de um tamanho necessário a ponto de não comprometer seu funcionamento. O decreto ele estipula uma redução de até 30%, porque nós entendemos que não seria racional fazer um corte linear de todas as despesas, que isso engessaria e travaria o Estado. Então, nós vemos procurando dosar o funcionamento das estruturas à medida que evolui ou involui a entrada de receita no Estado. Coronel, secretário, eu sou acriano, né? E tive, claro, a felicidade de nascer no município que hoje, o Muniz tem que registrar depois aí, Muniz, completa 119 anos. Não, mas foi no dia da gravação, hoje foi na quinta-feira. Sim, isso tem razão. Quinta-feira, 119 Foi anos. na quinta-feira, exatamente. E é bom que mas não é bom registrar, porque esse programa... Isso, claro. E não vamos confundir, né, a sim. fundação da cidade com o município. Que o município veio só em 63. Né? Não, senhor. Existe isso. O Cruzeiro do Sul foi fundado em 28 de setembro de 1904. Isso. Cidade de Cruzeiro do Sul. Cidade de Cruzeiro do Sul. O município, a emancipação política só em 63, 64. Não, rapaz. Cidade de Cruzeiro do Sul compreendia a Vila Mâncio Lima, Vila Taumaturgo, Vila Rodrigues Alves. Você está confundindo a criação... A criação dos municípios foram então, em torno, mas não tem nada a ver com fundação. Naquela época, era só o município todo. Cruzeiro do Sul vinha de Taumaturgo, lá da Foz do Breu. Sim, mas eu quero que você entenda o seguinte, não tinha emancipação política administrativa, dependia tudo da capital. Aí em 64, 63, 64... capital? Rio Branco. Não. O Acre não era estado, Osmir. O Acre era um território. Historicamente, você está todo equivocado. Da farinha. Em 63, 64 foram fundados 7 municípios, entre eles Cruzeiro do Sul. Antes eram cidades, não tinha emancipação. Não, aí está errado. Deixa eu corrigir para o cara não ficar aí. O Acre, quando foi incorporado ao Brasil, ele foi incorporado através de territórios que violentou a Constituição da época, que não previa a figura de território, e criou 3 departamentos. Isso. Departamento do Alto Juruá, do Alto Acre e do Alto Purus. Isso. A sede de cada departamento desse do Alto Juruá é Cruzeiro do Sul. Isso. Compreendi. Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. Aí veio aqui. Certo. Depois... A região de Serra Madeira era outro departamento. E aqui, ó, Rio Branco. Isso. Depois... Quando ocorreram muitos movimentos autonomistas, inclusive o primeiro foi em 1910, em Cruzeiro do Sul, e depois, em 1912, em Sena Madureira, e 18, em Rio Branco,
mas o mais importante foi o de Cruzeiro do Sul, porque houve uma luta armada, eles resolveram acabar com o departamento e unificar o território. Unificar o território. Nessa unificação, inicialmente colocaram desculpa eu estar estendendo, porque ele cometeu um equívoco. A Sena Madureira como capital e depois transferiram para Rio Branco. Mas eram municípios independentes. Todo ele, quando da incorporação, foi criado independentes. Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. Né? Em 1963, ele está equivocado, que foi quando foi desmembrado algumas vilas de Cruzeiro do Sul transformado em município. Não, porque até 63 não tinha eleição para prefeito, era tudo nomeado pelo governador. Ah, não, mas isso é outra coisa. Então é isso que eu estou querendo falar para você não estava entendendo. Isso é outra coisa. Emancipação política administrativa, mas vamos que vamos. Administrativa não, política. Político, pronto. Político, fala político administrativo, né? É porque isso aí ocorreu uma decisão de que, mesmo depois do Nabu assumir, persistiu, o governador, mesmo antes das eleições, só poderia nomear os prefeitos que não fosse área de fronteira. Então, todos os municípios eram área de fronteira, nomeados pelo presidente da República. Não tinha mais essa. E só Rio Branco poderia, a capital poderia ter prefeito nomeado pelo governador. Tá? Então, só para, desculpa, eu fugir um pouco. Momento de história. Um momento de história. Tribuna Livre é história. Também, né? Livre é história. É história também. É história. E lembrando que foi Taumaturgo de Azevedo, o grande fundador da cidade. Sim. Coronel do Exército. Coronel não, Marechal. Olha a patente. Tá, vamos lá. Ele é general que depois transformou em Marechal. Meu secretário, há um tema, eu disse no início, antes dessa polêmica, que sou acriano, natural de Cruzeiro, evidentemente, bela cidade, mas eu tenho, Alex, brigado desde que fui parlamentar até hoje, não me conformo ainda com essa tentativa exagerada de preservação das nossas florestas sem uma contribuição adequada. Eu tenho escutado durante todo esse tempo esse desenvolvimento sustentável, que eu acho, até me arrepio quando eu escuto essa palavra. Mas na prática, isso não vem ocorrendo, colega. Isso não vem ocorrendo. Veja o seguinte, eu cito alguns exemplos. Desculpe ter me alongado um pouco, viu, Muniz? Não, tranquilo, sem problema. Márcio. Como o Alex disse, aqui também é história. Pronto. Proibir de construir uma estrada que vai para o Jordão, proibir de construir uma estrada que vai para Porto Walter, cidades abandonadas, que não é essa época de seca, até de barco é difícil, só quem tem condições de avião, né? Isso para mim é crime. É crime. Antes da preservação da árvore, não sou a favor de desmatamento total, não. Mas nós temos ser humano. Ser humano. Eu, quando era político de mandato, eu fui várias vezes, até lá, fronteira do Peru, depois de Taumaturgo. Eles viviam lá, secretário, como se vivesse no século XIX. Não circulava dinheiro, vivia com escambo, trocando galinha, trocando pato, trocando borracha, as poucas que produziam, por produtos de primeira necessidade dos regatões. Isso precisa acabar, não adianta você ter uma floresta intacta com inúmeros miseráveis debaixo dela. Eu tenho horror à pobreza, ódio e nojo à pobreza, não ao pobre. Não ao pobre. Eu tenho muitos exemplos a dar, até de amigos que eu tive na infância, que morreram na miséria. Nós temos que enfrentar isso com
Como é que o governo vê essa situação? Osmir, tanto que o governo Gladys tomou a decisão de elaborar um plano de desenvolvimento de 10 anos, dentro de uma lógica de que fosse um plano de Estado e não um plano de governo. Porque o Estado do Acre, infelizmente, ele sempre viveu essa questão cíclica de governos e que trabalham em função de uma pauta de governo, não de uma pauta de Estado. Quando nasce a Agenda Acre 10 anos, ela nasce com essa finalidade. Então, de olhar o futuro, projetado de 10 anos. Anteriormente a isso, a gente já tinha uma parceria com o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, tínhamos contratado o CDPLAR para realizar um diagnóstico do Acre 60 anos. Como é que o Acre evoluiu lá de 1960 até 2022? Esse olhar dos últimos 60 anos nos reforçou essa necessidade de que pensássemos o Estado e não o governo. Uma vez que você pensa o Estado, os demais instrumentos de planejamento, eles obrigatoriamente têm que se alinhar. Quando eu ouço o senhor falando nesse formato, eu tive a oportunidade, na elaboração do PPA participativo, de estar com a comunidade de Jordão. E aí é uma realidade, ou seja, quando a gente pensa um plano de desenvolvimento de 10 anos, a gente tem que pensar em todos os cidadãos que estão dentro do território. E o entendimento que se construiu ao longo da oitiva a todas as comunidades indígenas, rurais e desses municípios mais afastados, foi que precisamos ter pautas muito claras de melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas. Entendemos que é possível, sim, expandir a capacidade de produção do Estado com o compromisso de preservar o meio ambiente, de preservar as florestas, mas sem que essa preservação comprometa a vida das pessoas. Ontem mesmo nós discutimos a questão das emendas de bancada. E um dos aspectos que a gente colocava nessa discussão era como que a gente vai romper essa lógica dos estudos para a abertura do acesso a Santa Rosa do Purus e a Manoel Urbano, a abertura do acesso de Jordão. Hoje, Porto Walter foi aberto basicamente na força, mas a gente tem que abrir o acesso ao Marechal Thaumaturgo. Simplesmente não dá para dizer, congela essa comunidade aí. Isso não dá, essa clareza nós temos, mas entendemos que precisamos fazer isso de maneira dialogada, com ações muito claras e participação efetiva de todos os atores da sociedade. Temos visitado os parlamentares federais, colocado para eles essa necessidade de que essa discussão ela seja ampla. Mantemos uma parceria muito forte com a Federação das Indústrias, com o Fórum Acreano, com todas as entidades empresariais, no sentido de deixar muito claro, essa é uma discussão de todos nós. Não é a discussão do governo, nem do governador. É uma discussão da sociedade. E o que eu vi em Santa Rosa do Purus, em Jordão, Thaumaturgo e Porto Walter? Foi o clamor da população por um acesso rodoviário. E não tem como o governo federal ou o governo estadual tirar isso dessas pessoas. Em Jordão, Muniz, eu cheguei lá no início de julho, primeira semana de julho. Só chegavam embarcações com até 800 quilos. Então, não é legítimo e nem legal a gente relegar uma população dessa ao abandono. Em 2022, relato do prefeito, em 2022 faltou gasolina e gás de cozinha, porque não conseguia chegar de embarcação lá. Então, nós não temos como fechar os olhos para isso. Por isso que é importante que a Agenda Acre 10 anos, o PPA, a gente fez questão de traduzir esse clamor da população dentro do PPA. Amanhã a gente caminha para a LEAC, o projeto de lei orçamentária. E o maior desafio, Osmir, foi a gente conseguir alinhar projeto de lei orçamentária 24, PPA 24 e 27, com o plano estratégico de governo e o plano de desenvolvimento. Então a gente teve essa preocupação. Agora a gente vem num outro caminho, pergunta até me alongar um pouco mais. Tranquilo. A gente vem num outro caminho. Tem que se alongar aqui ou você, não nós. Pois é. Estamos em uma outra parceria com a bancada federal e o senador Alan Henrique, ele foi muito feliz ao garantir que as emendas de bancada, elas sejam destinadas para os projetos estratégicos de desenvolvimento do Estado. Então perceba que aí a gente começa a ter um alinhamento de defesa do Estado e não de grupos políticos. No momento de crise financeira que o Brasil vive como esse, e o Acre sente o reflexo dele de maneira muito contundente, se tivéssemos cadeias produtivas consolidadas, o solavanco seria menor. Por isso que é olhar para um interior isolado, como Porto Walter e Thaumaturgo, enxergar a produção deles lá e dar o direito das pessoas produzirem e exportarem sua produção
para capital ou para Cruzeiro do Sul, ter a melhor qualidade de vida, mas também ter a liberdade de acesso. Em uma reunião no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, nós colocávamos essa questão juntamente com o governador e, em seguida, colocamos a mesma situação com a ministra de Planejamento e o presidente do BID. Não adianta falar em desenvolvimento regional se a gente não garantir livre circulação de pessoas e mercadorias dentro da Amazônia e dentro do Acre. Então, por isso que a sua colocação é muito feliz nesse sentido. Ok. Depois do intervalo, o secretário vai explicar para a gente, mesmo que de forma resumida, e aí depois o Osmi e Alex vão fazendo as perguntas, sobre os 6 pilares do desenvolvimento, a diferença que há entre plano de governo e propostas de governo, aquela que o governador defende em campanha, e o que tem a ver o PPA com o orçamento e a agenda para os próximos 10 anos do estado do Acre. Ok? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, recebendo hoje o secretário de Planejamento do Governo do Acre, o Coronel PM Ricardo Brandão. Secretário, antes de falar sobre os 6 pilares, né, do plano de ação, Agenda 10 Acre, eu queria que o senhor falasse para a gente a importância. Nesse momento, o Acre está sendo representando o Brasil na Expo Alimentária, que é a maior feira de alimentos da América Latina. Está acontecendo em Lima, capital do Peru. Por várias secretarias, a SEICT, a CEPLAN, sua secretaria, a Secretaria de Fazenda, a Agência de Negócios do Acre, a ANAC, e também pelo setor privado, as federações, as 3 federações, a Federação do Comércio, enfim. E, ao mesmo tempo, também, no Rio de Janeiro, num evento, uma feira que trata sobre o turismo. Turismo, qual a importância de tudo isso para a nossa economia? Tem uma importância... Turismo é artesanato. O turismo é artesanato, mas no caso, o evento no Peru hoje, para nós, ele se reveste de uma grande importância. O Peru é um estado diretamente ligado por vias rodoviárias com o estado do Acre. Tem uma demanda de muitos produtos que hoje o Acre é especializado na produção, ou seja, a demanda por proteína animal no Peru ela é muito grande. E nós temos essa capacidade instalada aqui no Acre, seja produção de proteína animal de boi, de porco, de aves, e tem esse mercado consumidor no Peru. Ao mesmo tempo que o Peru tem produtos que nos interessam muito. O fortalecimento desse comércio bilateral, Brasil-Peru, com Acre principalmente, ele deve dar uma roupagem nova para a nossa economia. Muitas vezes as pessoas olham o corredor bioceânico pensando na Ásia. Nós olhamos o corredor bioceânico, mas pensando inicialmente no mercado instalado que está no Peru. E em seguida no Chile, no Equador, na Bolívia. Com o programa Agenda Acre 10 anos, a gente passou a ter essa percepção de olhar a região, olhar nossos vizinhos e entender o que a gente pode ofertar para eles e receber em troca. Ou seja, nós temos um comércio ainda muito incipiente. E quando se fala em produção, nós entendemos que, naturalmente, eu não consigo produzir em escala. No entanto, eu consigo produzir com qualidade diferenciada desses produtos, o que coloca no mercado peruano, uma coisa é eu vender a carne congelada, outra coisa é vender a carne refrigerada. Então, são preços e qualidades totalmente diferentes e nós precisamos aprender a explorar isso. Da mesma maneira, o evento que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, nessa semana, ele é de uma importância ímpar, porque o Acre tem um potencial de turismo que a gente tem ignorado. Às vezes, um acreano cruza o Brasil, ou então europeus cruzam o Oceano Atlântico para conhecer as linhas de Nazca. Mas a gente tem aqui do nosso lado os hieroglifos e a gente sempre ignorou esse potencial. A gente tem o etnoturismo que vem gente de todo lugar do mundo para visitar e às vezes o governo do estado nunca tinha um olhar em relação a isso. A gente tem o turismo de base comunitária que também tem um potencial muito grande e simplesmente o estado ignorava. Então, a partir de agora, a ideia é olhar o que tem potencial de geração de riqueza, de geração de emprego, sem que necessariamente eu tenha que explorar, avançar sobre a floresta, mas sim garantindo qualidade de vida para as pessoas que estão lá.
e fazer com que isso se transforme em riqueza para a nossa população. Legal. Só vou fazer uma adendo, tranquilo. Porque quando a gente fala de turismo, realmente o Acre tem essa oportunidade. Mas, por exemplo, Coronel, a gente não pode ter turismo sem ter avião. Eu acho, depois você pode falar sobre isso, sem ter avião. O Banco Itaú lançou uma pesquisa no passado, Muniz. Os mil passaram pelo Acre, não entraram. Foram ali em Boca do Acre, pegaram a estrada e foram para o Peru 42 mil pessoas. 42 mil passaram por ali. Mas não vieram em Rio Branco, não estabeleceram aqui. Tem outro aspecto. E a questão do potencial do Acre. Nós temos hoje um dos maiores lugares para observatório de pássaro do mundo, que é a Serra do Divisor. Mas sabe quantas pessoas formadas lá? E a beleza que tem lá. Os caras vêm de avião próprio para lá. Sabe quantas pessoas têm guia de pássaro aqui? Que trabalha nesse meio ambiente. Para ele poder ir, ele tem uma mentalidade não muito boa ainda, ele tira férias um mês. Se não precisa do emprego dele, da aposentadoria dele, mas ele tira um mês de férias para atender essas pessoas. Então, o potencial de fato existe. E outro aspecto, às vezes, Coronel, eu acho que essa questão do plano, o senhor vai falar, eu não sei se você está alinhado também só ao setor público, mas também com o privado. A FEComércio criou um programa chamado Acre Existe, com investimento de 9 milhões. O Estado até hoje não sentou, FEComércio e Estado, para captar esse dinheiro. O Leandro Domingos hoje é o vice-presidente da CNC. A CNC tem um orçamento de 4,5 bi. Não é muito dinheiro, né? Que poderia ter, o cara é criando, é o CFO. Então, assim, eu acho que se há esse alinhamento com o setor privado, a gente precisa disso, né? Usar o que a gente tem, porque de fato, a gente tem que potencializar o que a gente tem. Chico Mendes só tem no Acre, pô. E o cara vem ver o Chico Mendes. Não tem um lugar para o cara chegar e ver hospedado, para assistir. A questão do turismo ético, que é potencial tremendo. Teve uma Sulima agora, o senhor viu uma Sulima? Só tinha de fora, o pessoal vem e paga preço de ouro. Então, potencial tem, mas no projeto tem esse alinhamento, a conversa com esses outros atores, porque só para concluir, eu estive em 2020, a gente foi numa comitiva lá em Assis Brasil, o carreteiro ele não tem um banheiro, a verdade é essa. Ele vem do Peru, não tem um banheiro para ele poder tocar roupa, tomar um banho. E outra coisa, o mapa sempre tem, houve um alinhamento e o mapa colocar pessoas que sabem disso. Hoje, Muniz, o fiscal que tem lá é terceirizado. E o cara vem embora ele sai assim para Brasileira, ele vem quinta-feira, vem embora e deixa lá. O carreta chegar, tem que ficar 2, 3 dias esperando. Só isso. Alex, boa pergunta. E a gente, desde o começo, quando iniciamos a discussão do plano estratégico de governo, e em seguida, dentro da concepção da Agenda Acre 10 anos, a condição que a gente tinha era justamente essa. Não é um plano de governo, é um plano de Estado. E a equipe de governo apenas colaborou com sua elaboração, coordenou o processo, mas as contribuições é da sociedade como um todo. É tanto por ouvido vários segmentos sociais e empresariais. Prova dessa relação que a gente vem buscando ter, nós caminhamos na sexta-feira agora o projeto de lei orçamentária e o novo PPA para a Assembleia Legislativa, e amanhã já teremos a primeira reunião com o Fórum Acreano de Desenvolvimento para comprovar que aquilo que a gente pactou com eles, a gente traduziu dentro da lei orçamentária e traduziu dentro do PPA. É uma maneira que a gente tem de dar esse feedback para o setor empresarial, para ele fortalecer essa relação. Sem a participação efetiva da sociedade, sem a participação efetiva do setor empresarial e de outros segmentos de fora do Estado, nós não sairemos da situação que estamos hoje. E aí, só voltando ao início da sua fala, como você fala, sem voos, sem acesso rodoviário, sem um acesso confiável de internet, a gente tem uma dificuldade muito grande de promover desenvolvimento no estado do Acre. Eu tive a oportunidade de, em 2022, conhecer uma cidade peruana chamada Ayacucho, uma cidade menor que Rio Branco. Lá são 6 voos diários. 6 voos diários. Mas por qual motivo? Tem um polo turístico da última batalha da Revolução Hispânica, na América Espanhola. E eles exploram isso e ganham muito dinheiro com isso. E nós temos aqui histórias e mais histórias. Chapuri, por exemplo, Porto Acre, Chapuri, o início Porto da Revolução, Acre. o final da Revolução. E temos um potencial natural e cultural muito forte. E nós precisamos nos apropriar disso e dar o apoio necessário para que a universidade, para que os grupos fazedores de cultura explorem isso, sejam remunerados e trabalhem conosco. Secretário, ainda dentro desse tema,
Um dos lugares que eu conheço mais belo que tem o Acre para turismo é a Serra do Divisor. Agora, tem cabimento, creio que foi o Ministério Público Federal que proibiu, pelo menos empatou no momento, a construção da estrada que dá acesso. Ora, o Estado tem mecanismo de proteger as laterais. Aqui ninguém constrói nada, ninguém ocupa. Ocupar, manda desocupar. Entendeu? E deixar para se visitar aquela beleza. Minha neta esteve recentemente lá, voltou encantadíssima no lugar. Encantadíssima. Né? Disse, não existe coisa mais bela do que alguém ir naquela Serra do Divisor. Né? Ela passou para 3 dias lá. Mas eu vou voltar para outro tema que o senhor colocou aí, do desenvolvimento. Quando nós tivemos a crise da enchente do Rio, 2015, nós começamos a tentar colocar o nosso olhar para o Peru, para trazer combustível, para trazer gênero alimentício. E nos deparamos com um problema seríssimo, que é a falta de um posto alfandegário. Se chegasse lá, Alex, você sabe disso, o caminhão tinha que ficar parado, digamos, fosse algum produto alimentício. Perecível. Aí tinha que mandar para Brasília, para eles examinarem e depois liberar aqui, porque não tinha nada. Como é que está essa situação hoje? Porque sem isso fica difícil essa integração. Osmir, o Ministério do Planejamento, ele criou um subcomitê nacional para tratar dos corredores bioceânicos. Eu faço parte representando o Estado do Acre, o secretário Atsu também integra esse comitê. Então, eles iniciaram a elaboração de relatório. Nós estivemos em Brasília, no mês de julho, apresentando a viabilidade do nosso corredor. Em seguida, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, todos os estados que têm acessos fronteiriços rodoviários foram defender a importância dos seus corredores. Né? E o interessante é que em todos eles o gargalo é o mesmo. A fragilidade da estrutura aduaneira, isso é algo que chama a atenção na relação dos demais corredores. O Acre com um agravamento maior, porque a gente é fim de linha na concepção de quem está em Brasília ou na região central do país e nunca dedicou a atenção devida. Então, a ausência de profissionais do governo federal, seja do MAPA, seja da Receita, seja da própria Polícia Federal, isso chama a atenção e compromete. Recentemente, acompanhando uma reunião da equipe de Rondônia com o Ministério do Planejamento, Rondônia hoje exporta 355 milhões de dólares para a China e importa 57 milhões para o Peru. E o faz pelos portos de Paranaguá e pela hidrovia da Madeira. Não faz por dentro do estado do Acre, justamente pela fragilidade que é a estrutura aduaneira e pela falta de logística também, de estrutura logística. Por isso que a gente vem discutindo, quando a gente dedica o olhar para uma agenda de desenvolvimento, nós conseguimos colocar na mesa todos esses gargalos. Sim. E começamos a pensar os caminhos. Eu tive a oportunidade, na quinta-feira passada, acompanhar uma equipe da SEICT para fazer uma visita na antiga ZPE. Mudou a legislação, então. E uma das perspectivas que a gente olha para a ZPE é transformar aqui num grande porto seco, que supera justamente esse gargalo. É mais fácil trazer profissionais federais para estar sediado em Rio Branco, prestando serviço ali ensinando a Guiomar, do que eu tentar confrontar a obrigação de montar profissionais lá em Assis Brasil, em Brasileia. Então, a lógica é justamente essa, é dialogar e achar os caminhos mais curtos e mais rápidos. E a discussão que a gente fazia com a equipe da SEICT, ontem com a equipe do planejamento, qual era? É que nós precisamos estruturar Porto Seco, uma estrutura um pouco melhor, e partir para a concessão. Então, são estruturas que não devem ficar na mão do Estado. São estruturas que estão na mão da iniciativa privada, que daí a gente entende... Através de uma parceria? Isso, através das concessões público-privadas, e aí sim a gente entende que terá perenidade. Quando os empresários do sul do país, sudeste e centro-oeste, olham para o Acre, eles olham com essa perspectiva. Porém, quando entendem os gargalos que tem, eles findam o referendo. Então, a ideia nossa... Ninguém vai arriscar, assim. Não vai.
para que possamos... Mas não poderia, desculpe interromper, não poderia fazer concessões como foram feitas nos aeroportos? Você leva o filé, mas leva a carne de pescoço, né? Essa é 100%. É uma defesa que eu faço, Osmir, em algum momento a gente vai ter que discutir a concessão da BR-364. Quando a gente cruza a fronteira para o Peru, na Transoceânica, ela é concedida para uma empresa brasileira. E é uma estrada perfeita. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Legal. Tem um custo mínimo? Tem. Só que esse custo mínimo ele se paga. Claro. Por você saber que não vai quebrar seu caminhão, que o tempo de deslocamento ele vai ser dentro de um tempo razoável. Eles encurtaram o trecho de Sucre, aliás, de Cusco à fronteira aqui em 7 horas, só por ter uma rodovia sem nenhum obstáculo. O Wendel, por gentileza, Macedo, coloca aí essa imagem só para ilustrar a nossa conversa aí, que é o plano Agência 10 anos, Agendac 10 anos, e esses 6 eixos aí. Secretário, fale sobre cada um deles, e aí Osmir e Alex farão as perguntas devidas. Okay? Bacana. Então, os 6 eixos, 6 pilares de desenvolvimento, como a gente costuma chamar, 6 pilares. Eles são as ações basilares que vão sustentar o nosso desenvolvimento. A primeira delas que a gente colocou foi a reinvenção das cadeias produtivas. Nós precisamos ter um olhar, um mapeamento, quais são as cadeias produtivas que já existem no Acre, qual o potencial dela, quais estão consolidadas, quais precisam receber um aporte maior do governo do estado. Um exemplo bem típico que a gente pode colocar aqui para vocês. A cadeia de valor da bacia leiteira. Então, por mês entra no Acre 43 mil litros de leite vindo do estado vizinho. Que entra no estado do Acre. Em 76 nós éramos uma bacia da região norte, 76. Pois é. Hoje é o inverso, nós somos o mercado consumidor de leite produzido no estado vizinho. Então, fica muito claro para quem está no planejamento, quem está na Secretaria de Agricultura, que essa é uma cadeia de valor que precisa ser fortalecida. Uma outra cadeia de valor que hoje tem um potencial enorme, que é a questão da cafeicultura, que se adaptou muito bem na terra do nosso amigo Osmir. O café vem produzindo resultado muito forte naquela região. Precisa ser potencializado? Precisa. Então, o primeiro pilar é isso, de reinventar as cadeias produtivas. Então, o Alto Agro não tem mais essa hegemonia, não. Antes era muito forte no Alto Agro. Era muito forte, Aliás, só que o café se adaptou muito bem na região do Juruá em razão da qualidade dele. Só uma ressalva. Pois não. O município de Manso Lima é que tinha as melhores terras para a produção de café. E abastecia Cruzeiro do Sul. Não esqueça que eu fui secretário de Agricultura. Pois é, então o primeiro pilar é isso, é a gente fazer esse olhar muito claro sobre as cadeias de valor do Estado. Em cima disso a gente está construindo até um trabalho que é o mapa de potencialidades, é conseguir olhar para o Estado do Acre e ver onde estão as potencialidades para que de fato o Estado, o governo, apoie as cadeias conforme o seu grau de potencialidade. Segundo pilar de desenvolvimento é o de infraestrutura. E aí vem a questão dos acessos rodoviários, dos acessos hidroviários, no que pese o Juruá, Tarauacá-Envira, Purus terem suas pequenas hidrovias, seus rios, não temos portos. E isso fragiliza muito. Fragiliza muito, e a cultura nossa não é de limpeza do leito dos rios, então você chega no verão, aí o rio já não é mais navegável, porque faltou alguns trabalhos. Aí vem a infraestrutura de energia elétrica, que ela vem avançando bastante, vem a infraestrutura de comunicação de dados, que eu acho que talvez seja o maior gargalo. Então, quando a gente olha para a infraestrutura, a gente olha para esse todão, que vai desde a infraestrutura relacionada às obras de engenharia, de pontes, de rodovias, a matriz energética, a transmissão de voz e dados e aquele arranjo que vai fazer com que o Estado suba um degrau. Então, essa é uma das preocupações que a gente vem tendo. O terceiro pilar de desenvolvimento é justamente essa questão que foi colocada aqui, que é a cultura e turismo. O Acre tem um potencial cultural muito forte e inexplorado. O Acre tem um potencial de turismo muito forte a ser explorado. E até então a gente se mantinha de costa para isso. Porto Maldonado, aqui do lado, recebe pessoas de todo lugar do mundo. É a famosa indústria sem chaminé. Justamente. E hoje a gente tem essa preocupação. Então, esse terceiro pilar ele é fundamental para que a gente possa manter esse discurso. Então, eu vou preservar a floresta, vou preservar o meio ambiente, mas vou explorar o potencial que ela tem. Quarto pilar é o de capital humano, no que pesa a gente enxergar um conjunto de potenciais que o Estado tem.
nós ainda precisamos investir muito na melhoria da força de trabalho. Qualificar realmente, é preparar as pessoas para o uso de tecnologias, é preparar o arranjo produtivo alinhado com a qualidade da mão de obra que se tem. Um exemplo bem típico, a Dom Porquito, para funcionar, ela teve que investir maciçamente na qualificação de mão de obra, para poder fazer com que a estrutura funcione. Os atuais produtores de soja no estado do Acre, quando iniciaram o seu desafio de produzir soja, enfrentaram 2 problemas: operadores de máquinas e mecânicos. São máquinas intensivas em tecnologia. Então, o desenvolvimento do capital humano, ele passa pela educação profissionalizante, passa pelo fortalecimento dessa mão de obra. O 5º pilar é a discussão do ambiente de negócio, e aí nosso amigo Osmi conhece muito bem. A gente precisa criar um ambiente de negócio no Acre onde as pessoas tenham segurança jurídica, onde quem venha de fora compreenda que o Estado oferece as condições mínimas de produção, que o Estado garante segurança jurídica para que a pessoa venha e aporte seu investimento aqui, mas também nós precisamos trabalhar a cultura do nosso cidadão. Ele precisa compreender, e aí o Alex faz muito bem esse trabalho, do empreendedorismo, de preparar as pessoas para a economia. E inverter a lógica de preparar as pessoas para o serviço público. Então, é algo que a gente precisa investir de maneira muito forte, essa questão do capital humano e do ambiente de negócios. E, por fim, vem a questão que eu acho que é basilar, que é a questão dos serviços públicos. Nós precisamos investir maciçamente na melhoria do serviço público de saúde, de educação, de segurança, de assistência social. Então, parte desde as cadeias produtivas até a entrega de serviços por um menor custo, com uma maior qualidade. Então, é conseguir olhar um todo. E para que esses conjunto de pilares funcione, aí a gente implementou, e a Fundação Dom Cabral foi muito feliz nisso, que é a dimensão da governança colaborativa. Não se faz funcionar um conjunto de pilares dessa magnitude sem uma forte governança. E aí é realmente cada empresário, cada cidadão, cada professor assumir sua cota de responsabilidade e pensar como é que eu posso, em apoio ao Estado, em apoio ao governo, dar minha cota de contribuição. O secretário fez a exposição aí perfeita, sem sequer olhar a sequência lógica aqui, sem errar aqui na sequência que ele mesmo não Está acompanhando, né? Passo a passo, eu doido para ele pular um ponto aqui, ele não pulou. Obedecer a sequência lógica, é sinal de que ele trabalhou firme e forte no planejamento. Mas parabéns, secretário. Obrigado. E aí, dessa sequência lógica, veio o segundo desafio, porque ter um plano sistematizado num caderno, num documento, é fácil. Vem a governança agora. O difícil é tirar esse plano do papel. Acho que todos os estados falham nesse momento. É que plano de governo muitas vezes se faz e fica muitas vezes... Depois do intervalo, o secretário fala sobre a governança colaborativa. Perfeito. Que aí compreende tudo isso aí, né, secretário? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Hoje não teremos a presença, como sempre, do Daniel Cabral. O secretário em breve voltará aqui para a gente conversar no outro programa, no programa de entrevista, no Entrevista da Tarde. E aí certamente o senhor levará consigo para o seu gabinete a caricatura, ok? Registramos aqui a presença de Elinale de Lima, da assessoria do secretário. Osmir Lima, você tinha uma observação... O sobrenome não nega, né? Você tinha uma observação a fazer, Osmir? Tinha. Então vamos que vamos. É o seguinte, primeiro eu fiquei satisfeitíssimo, secretário, com essa sua exposição, feita no bloco anterior. Essa história de dizer, o Gladson não está fazendo nada, isso é conversa fiada. A prova está aqui, né? Ele está planejando. Nós vivemos um momento difícil, nós atravessamos uma crise enorme com a pandemia, mas no campo das ideias nós temos que avançar e depois planejar e executar. Mas aí tem um probleminha que eu gostaria que o meu secretário abordasse. Nós estamos discutindo no Congresso Nacional, que ele representa todos nós, a reforma tributária.
né? A reforma tributária passou para a Câmara, está indo no Senado. Essa reforma tributária, na Constituinte, nós criamos o Fundo Constitucional, inclusive eu sou o autor dos 3%, né? Dos fundos constitucionais, para que os estados mais pobres, com o fito de acabar ou diminuir as desigualdades regionais infames que existem no Brasil, para ter recursos mais baratos para promover o desenvolvimento e para os empreendedores. No início era só para a indústria, depois foi extensiva ao comércio, etc. e tal. Infelizmente, criaram muita burocracia. As instituições que eram para executar os fundos constitucionais, aqui veio o Fundo Constitucional do Norte, o FNO. Nós criamos o Nordeste e Centro-Oeste, que na época eram regiões desiguais. Mas eu tenho uma preocupação e eu gostaria de ouvir o comentário do secretário. Criaram um conselho que na época, Muniz, era o seguinte: cada estado terá direito a um conselheiro para discutir a redistribuição, o encaminhamento de recursos e tal, e seria centralizado. Mas São Paulo, com a ganância de sempre, foi assim na Constituinte, para a gente enfrentar São Paulo e outros estados, nós tivemos que criar a bancada Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Do contrário, ninguém enfrentaria São Paulo, com um número gigantesco que tem parlamentares. Na Câmara, Senado são iguais. Muito bem. Agora eles estão querendo alterar esse conselho para ser proporcionalmente ao número de habitantes ou coisa que o valha. Eu acho que vocês estão vendo isso, não é preocupante? Isso é muito preocupante. Desde que a reforma tributária entrou na pauta de discussão, o Estado do Acre vem mantendo uma atenção, o nosso secretário de Fazenda acompanha continuamente todos os eventos de âmbito nacional, porque entendemos que se hoje o Estado do Acre, estados pequenos como Amapá, Roraima, já passam por dificuldades, dependendo da discussão e do arranjo que se sair após a aprovação da reforma, nós poderíamos pagar um preço ainda mais caro, de subserviência, de dificuldades de acessar recursos. Daí a preocupação, quando discutimos planos de desenvolvimento de maneira mais consolidada, de maneira mais integrada, é para tentar fazer frente à política central do país. Infelizmente, toda a estrutura industrial, comercial e bancária está sediada no Sudeste e Centro-Oeste. O Sul conseguiu se desvencilhar um pouco, mas com muito trabalho. Agora, Centro-Oeste vem num caminho de fortalecimento. E a discussão que temos feito junto ao consórcio da Amazônia, legal, o consórcio de governadores, é justamente essa. Como que o Norte vai se posicionar diante dessa situação? Quando o Acre deu alerta de que sofreria as primeiras consequências da redução da FPE, o primeiro estado da região Norte que já anunciou as contenções foi Amazonas. E quando a gente compara Acre com Amazonas é um estado rico. Só para entendermos um risco que nós corremos diante da atual reforma. E a necessidade que temos de ter a sociedade como um todo de mãos dadas e envolvidas para, de maneira muito altiva, assim como foi na época da Revolução, lá em 1903, se posicionar. Ouvimos com muita preocupação, às vezes, a população, alguns agentes políticos dizer: olha, mas nós não temos força para confrontar o que está posto. Mas nós precisamos ter a ousadia de nos posicionar. E eu acredito que hoje o que precisamos fazer é isso, é uma união da bancada acreana com a bancada da Amazonas, com a bancada de Rondônia, da Amapá, de Roraima, inclusive Pará, que tem uma situação diferenciada de produção, mas sofre as mesmas consequências. Então, o Norte, durante muito tempo, e a gente vem colocando isso nas reuniões de âmbito nacional, esse ano já tiveram várias, e fazemos questão sempre de lembrar, Osmir, que no que pese todos falarem da importância da Amazônia para o mundo, no que pese todos falarem que a Amazônia é o pulmão do mundo e que precisa ser preservada, quando se olha as políticas de desenvolvimento, você não vê o diálogo, o discurso alinhado com a prática. E o risco que corremos hoje com a reforma tributária é a gente ter esse fosso um pouco mais ampliado. Legal. Daí o porquê precisamos cada vez mais ter momentos como esse, Muniz,
de trazer outros atores para colocar a posição e clamar a população, clamar as autoridades para fazer um pacto de defesa do Acre e da Amazônia. O Alex tem uma pergunta, mas antes, Alex, um minutinho. Governança colaborativa, como vai funcionar na prática, secretário? A governança, na verdade, são os diversos espaços de diálogo, de interação mútua, de corresponsabilização. Um exemplo típico, instituímos, os empresários acrianos já tinham instituído o Fórum Acreano de Desenvolvimento e Inovação. Até então o governo não fazia parte. E aí, de 2022 para cá, conseguimos ter assento nas câmaras temáticas do fórum, que é uma maneira que o Estado tem de estar presente, de estar ouvindo e de estar dando sua cota de contribuição. Uma outra linha de atuação foi a participação do Estado nos diversos movimentos sociais. Reunir com os colegiados, com os conselhos, ouvi-los e ver onde o Estado pode contribuir. Então, quando a gente fala de governança colaborativa, a gente fala desse ambiente de comunicação assertiva. De ouvir, de apresentar o potencial que o Estado tem, de apresentar a dificuldade também, não adianta vender sonho, e a partir daí avançar para as construções de maneira colaborativa. Então, é importante ter um ambiente de discussão formal e institucionalizado com o empresariado, com os movimentos sociais, no âmbito de governo, com os órgãos. Fortalecimento das instituições. Fortalecimento das instituições, dos poderes. Um exemplo muito típico. Quando qualquer um dos poderes se enfraquece, é o Estado que se enfraquece, Sim. não é o governo. E essa lógica hoje, o nosso governador Gladson Camilo, ele consegue mantê-la muito forte. Para que a gente tenha um Estado do Acre forte, eu preciso de um Tribunal de Justiça forte, eu preciso do Ministério Público forte, precisamos de um Tribunal de Contas forte, de uma Assembleia Legislativa. Então, fortalecer os poderes, fortalecer as instituições e criar um ambiente de diálogo respeitoso. Alex. Com relação ao plano, né, a gente colocou aqui agora há pouco que a dificuldade seria tirar do papel. A Michelle Bachelet foi presidente do Chile, ela tinha um plano para o país, ela foi derrotada nas urnas, mas o sucessor continuou o plano, a Michelle voltou e deu continuidade. O Chile, por um tempo, foi um país que navegou em mares azuis. E a gente tem alguma garantia de que os próximos governos vão dar andamento nesse plano? A garantia que a gente tem, Alex, e hoje mesmo, por coincidência, eu conversava com a Helenália, que está aqui conosco, de construirmos um plano de comunicação. As pessoas precisam se apropriar do plano como sendo algo das pessoas, das instituições e não do governo. Porque se for um plano de governo, quando encerra o governo, encerra-se aquela ideia. Não há continuidade. Não há continuidade. Por isso que temos essa preocupação de fortalecer um ambiente de uma governança colaborativa para que o conjunto da sociedade se aproprie dessa discussão. Né? Que ele entenda, olha, isso que está sendo feito é para mim, cidadão. Então eu vou passar a defender isso. E aí o plano ele só consegue se manter perene ao longo do tempo se houver esse compromisso. E um exemplo muito típico, quando elaboramos o PPA, tivemos a preocupação e o compromisso, a primeira vez no estado do Acre, de visitar os 22 municípios. Por incrível que pareça, Osmir, o plano plurianual sempre foi feito no gabinete. Esse ano não. Esse ano a equipe da CEPLAN se espalhou nos 22 municípios. Na capital, todos os movimentos sociais, empresariais foram chamados, foram ouvidos. Todos colocaram suas perspectivas dentro desses pilares que a gente colocou aqui. E aí veio o segundo desafio, qual foi? No documento do PPA, aquilo que a população colocou como prioridade tinha que aparecer. E aí veio o processo de convencimento aos órgãos, porque o PPA, ele é um conjunto de ações da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Infraestrutura. E fizemos essa construção de maneira bem harmonizada, de maneira bem coletiva. E agora a gente vem num outro momento, que é o quê? Na hora de elaborar o orçamento, aquilo que o seu João, lá em Taumaturgo, colocou como sendo uma prioridade e que tinha alinhamento com a Agenda Acre 10 anos, com o Plano Estratégico de Governo, tinha que aparecer dentro da lei orçamentária. E aí, como fazer isso no ambiente de restrição financeira? Aí é priorizando. E é essa discussão da priorização para que o cidadão se enxergue. Diz, olha, eu participei, eu contribuí com essa proposta. Está se vendo na foto, né? E ela está aparecendo. Só para o outro pilar, a questão do segundo, né, que é a produtividade, o setor produtivo,
Nós temos a Cooperac, né? Passando lá com o Manel, nós temos hoje 650 mil pés de café. É o que ele comprou. É muito café. Em todo o estado? Todo o estado. E com relação à borracha, agora qual o problema? Aí a questão da mão de obra, que é um problema sério. O acreano, nós somos os melhores do mundo em receptividade, mas não traduzimos esse atendimento, por exemplo. É complicado, eu vejo isso. Como assim? Explica melhor. Chega uma pessoa de fora aqui, você vai para sua casa, dá acolhida para ele, é fato. Eu trouxe a dona Beth um dia desse para tomar café comigo, mais um link. Eu vou tomar café no mesmo lugar todo dia, esperamos 15 minutos. Aí eu falei, moça, o cardápio, ela falou, Alex, está quebrada a máquina. Depois de 15 minutos. A gente não traduz essa receptividade do acreano para o atendimento. Aí para fora, o cara ele é avesso, ele não quer saber de conversa. E o Acre, nós temos um paradigma. Todo mundo quer ser funcionário público. Tem empresário que eu conheço, Alex, meu filho está terminando, tem uma vaga no governo. O cara é empresário, pô, ele não quer suceder, formar um sucessor, quer deixar o cara como herdeiro. Mas voltando à história. O café, eu tenho um conhecido, em fevereiro vai colher 20 mil pés de café. A primeira colheita vem depois de 2 anos. E tem que ser feita manual. Não tem hoje, secretário. As pessoas não querem ir. É R$70 o dia. Mas uma das pessoas que não quer ir, ela está ganhando um Bolsa Família de 1.700. É muito desigual o negócio. Como é que a gente vai falar nesse ambiente em formação profissional? Qual é o... E produtividade? Qual é o chamariz para que a pessoa não, eu vou me produzir? E só para concluir uma fala. Né, o mundo todo está caminhando hoje, não mais para o PIB, né, é o FIB, Felicidade Interna Bruta. E é isso, são desafios, muitos desafios nós temos. O plano, assim, eu acho que é revolucionário, é algo inovador, vai ter um resultado tremendo, mas os desafios são muitos, secretário. São bastantes. Daí o porquê um dos pilares do desenvolvimento que a gente coloca é a questão do investimento no capital humano. Nós precisamos trabalhar a cultura do acreano. Nós precisamos preparar as pessoas para essa nova realidade. E uma lógica que o secretário Thier fala com muita felicidade é que eu não consigo competir no mercado internacional em escala, na produção de milho, na produção de soja, na produção de café. Mas eu consigo competir com o mesmo produto, com a qualidade da marca Acre, da marca Amazônia. Então, uma coisa é eu vender 1 quilo de café na Europa, outra coisa é eu vender 1 quilo de café produzido por uma comunidade tradicional, no formato tradicional, agregar valor a isso e colocar, você não está comprando o café, você está comprando a história por trás desse café. E aí é um desafio que ele é de todos nós. Vamos pegar o caso dos sapatos de seringas vendidos hoje na França, né? Vendidos por milhares de reais. Então, ali você não está vendendo o sapato, você está vendendo a história. Da mesma questão dos produtos artesanais indígenas. Você não vende o produto, não é o colar. É a história por trás daquele colar, é a cultura por trás daquilo. E é um desafio que a gente vai ter que aprender a construir junto. Um exemplo bem típico que o Thier cita muito frequentemente. 1 quilo de cacau, de amêndoa, preço que ela custa R$15. 1 quilo de cacau nativo, de amêndoa, custa R$74. Qual a diferença? Olha a diferença. É trabalhar o pouco que tem, né? É trabalhar o pouco que tem e agregar valor a ele. E aí vem um outro ponto que aos poucos a gente vai se conscientizando. Um exemplo muito típico. Até trabalhar mais maciçamente na elaboração da Agenda Acre há 10 anos, eu tinha uma percepção. Quando você começa a trabalhar mais ativamente, você vai perceber o seguinte. Mas espera aí, se eu posso comprar um pacote de café produzido no Acre, por que eu vou comprar um pacote de café produzido em São Paulo? Aí alguém vai dizer o seguinte, mas o de São Paulo tem mais qualidade. Aí o meu dever como agente público é trabalhar para que o meu também tenha qualidade. E preparar o meu consumidor para consumir o produto local. Inclusive, eu aconselharia o nosso querido telespectador que consuma café chamado Gramichol, o café preto, que faz muito menos mal do que os outros. E é daqui. O açúcar, aliás, o açúcar, aliás. E a produção local. É a produção local. Mas, secretário, deixa eu lhe fazer aqui, o tempo está quase no fim do programa. Tem uma pergunta que eu fiz também para o subsecretário da Fazenda. Foi isso, Muniz, que esteve aqui? Sim, o Clóvis. Que está lá ainda. Está ainda. Após o pagamento por parte do governo do repasse aos poderes
Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, etc. Pagamento de funcionário, as dívidas, a saúde, que há uma obrigatoriedade na Constituição e educação. Sobra muito pouco dinheiro para você implantar o que pensa, né? Justamente. Daí o motivo pelo qual, Osmi, a gente entende que a Agenda Acre 10 anos, e o senador Alan Henrique, eu faço questão de citar o nome dele aqui, ele comprou essa ideia. A Agenda Acre 10 anos, parte maciça da implantação dela, ela deve se dar com recursos de financiamento externo. Na área da agricultura, por exemplo, nós estamos buscando uma parceria com o BID, já apresentamos uma carta consulta junto à STN, num valor total de 220 milhões de reais, voltada eminentemente para a agricultura familiar. Tá. Nesse momento agora de captação de recursos de emendas parlamentares, então o senador deixou bem claro que as emendas de bancada, ele gostaria que fossem direcionadas para os projetos estratégicos da agenda de desenvolvimento. No Acre, em alguns estados do país, tem-se uma lógica investida. Quando eu busco um recurso caro, ou um recurso doado do governo federal, eu tenho que investir numa cadeia produtiva que vai gerar renda. Eu não tenho que investir na cadeia produtiva que vai gerar despesa. Às vezes eu pego 10 milhões. Não é transformação, né? Eu posso pegar 10 milhões e colocar no setor produtivo, para que ele se reproduza, ou eu posso imobilizar numa praça pública. Melhorou a qualidade de vida, melhorou tudo, só que eu atrelei ali um conjunto de despesas que vai tornando o Estado permanente, que vai tornando o Estado pesado e ineficiente. Sim. Então, chega um ponto que eu tenho uma cidade muito bonita, mas extremamente pobre. Isso. E a agenda de desenvolvimento, ela visa combater justamente isso. Então, nesse momento agora, que abre as discussões de captar emendas parlamentares, todos os órgãos apresentaram sua lista de necessidades alinhadas com a agenda Acre 10 anos. A primeira preocupação nossa foi do que os órgãos estão pedindo, o que tem coerência com a agenda de desenvolvimento e o PPA, e o que tem coerência, o que vai gerar emprego e renda e o que vai gerar dívida, obrigação. E a orientação é, vamos direcionar o recurso para aquilo que vai gerar mais renda, para que daqui 10 anos... Aí sim, aí eu posso ter o olhar para bancar outros confortos. Primeiro o econômico. E aí, secretário, eu quero fazer um ligeiro comentário, que é o seguinte. Eu acho um pensamento pobre, não é pensamento pobre, essas críticas que fazem ao governador, de que ele viaja para o exterior. Nós temos que viajar para buscar recursos. O Brasil também está em crise. O Brasil está em crise. Não se consegue com facilidade recursos assinados em Brasília, não. Então, se você puder ir à China e aonde tiver dinheiro, Europa, é fundamental. Desenvolvimento só se faz com financiamento. Sim. Tem um professor, Orlando Sabino, que faz questão de citar o nome dele, foi meu professor. E ele bom economista. Muito bom economista. Ele sempre coloca muito isso. É preciso definir quais serão as fontes de investimento do desenvolvimento. E essas fontes de investimento do desenvolvimento, elas não estão aqui no Acre. Elas estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão na Ásia. Daí a importância das viagens, com a agenda previamente definida, sabendo exatamente onde eu estou indo. A discussão hoje é economia verde. Então, todos esses eventos que o governador esteve participando é diretamente relacionado à questão da economia verde. E ele sempre coloca a questão dos créditos de carbono. Quando que a gente vai ver? Então, hoje é uma discussão muito ampla no mundo e muito próximo. A gente deve estar firmando o primeiro contrato do Estado do Acre para a venda de créditos de carbono. Mas para vir para o Estado. Para vir para o Estado. E não para ONGs. Justamente. Então, são discussões que a presença do governador no ambiente externo ela é determinante. Uma coisa é o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda ir numa agenda em Brasília. A outra é o nosso governador aí. Legal. Uma coisa é o governador estar presente nesses eventos de âmbito nacional, ele tem as portas abertas. E é com as portas abertas, é através do diálogo que a gente avança enquanto sociedade. Osmi, chegamos ao final do programa. Suas considerações finais, por gentileza. Eu fiquei felicíssimo com a presença do nosso secretário de Planejamento. E eu acho, secretário, não sei se é concordar, que esse programa está aberto para que o governo do Estado, tenho conversado muito com o Narciso, com o Márcio, com o Muniz, com os outros que participam desse programa,
Está de portas abertas para o... E tem boa audiência esse programa, hein? Tem mesmo. Qualificada. Né? Qualificada. Que o governo precisa vir mais aqui. Foi espetacular as suas explicações dadas, o que pensa o governo, como é que quer promover o desenvolvimento, porque só tem crítica, que não está fazendo, não está fazendo. Não, não é assim. Então eu acho importantíssimo, agradeço a sua presença aqui, eu acho que você falou tudo aquilo que nós, acrianos, gostaríamos de ouvir, para também colocar em prática. E convidar, nós precisamos ter mais presença de governo aqui no nosso programa. Pois não, Muniz, um abraço para você. E depois, no intervalo, eu vou conversar mais contigo sobre essa história do Acre. Não, mas ficou explicado, né? A questão da emancipação veio depois só com a formação do Agro-Estado. Mas o senhor vê que aquele broche ali, olha lá. Tá aí, ó. Eu fiz isso para ver se ele me tratava melhor. Não funcionou. Alex. Secretário, antes de ir, só uma pergunta. Eu postei que para a rede social, ela é bem dinâmica. E o grande medo da população do Acre hoje é: os salários vão atrasar? Não, Alex, a gente... Não precisa se alongar muito. Só vamos, e aí que me cobraram, eu estou perguntando só para o senhor. Isso é um compromisso do governador Gladson Fameli de fazer todos os esforços que forem necessários para que a folha de pagamento se mantenha em dias. Daí o porquê, às vezes, um ou outro fornecedor reclama, alguns cortes tiveram que ser feitos em nome da manutenção da folha de pagamento. A folha de pagamento ela não beneficia somente o servidor público, ela beneficia o conjunto do comércio local. Então, quando a gente garante a manutenção dela, a gente está garantindo a manutenção do comércio e do empresariado da região. Legal. Obrigado pela sua presença, o senhor é um cara fantástico, eu tenho uma admiração pelo senhor. E hoje, aqui o velhinho não veio, né? Eu estou aqui no lugar dele. E veio logo no momento feliz, né? Foi, né? E a você que esteve conosco desde o programa, você que chegou agora, não acompanhou todo o programa, nós acabamos de conversar aqui com o secretário de Planejamento do Governo do Acre, o coronel PM Ricardo Brandão, que expôs aqui os 6 pilares do desenvolvimento, né, do Acre 10 anos, preparando o Estado para os próximos 10 anos, falou da lei orçamentária, do PPA e também do projeto de lei orçamentária, que é diferente da lei de diretrizes orçamentárias, né? A lei de diretrizes orçamentárias já foi aprovada, o orçamento começa a ser discutido agora, né? Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns pelo trabalho e principalmente pela forma que o senhor apresentou aqui o plano de desenvolvimento de forma muito criativa, muito objetiva e clara, ok? Muniz, eu quero agradecer a você, a TV Rio Branco, ao Alex e ao Osmi pela oportunidade de estar aqui. Eu entendo que são em ambientes de discussão como esse que a gente fortalece o sentimento de acreanidade, a importância que a gente tem de atuar de mãos dadas. Colocamos o governo do Estado à disposição. Agradeço a toda a equipe da CEPLAN, a toda a equipe de servidores públicos do Estado do Acre que tem participado mais ativamente dessa discussão. E sou confiante na realidade de um Acre melhor. E esse Acre melhor só acontecerá com a participação e a colaboração de todos nós. Muito obrigado. Sucesso. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, você da capital e do interior. Boa noite a todos. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.